aquele jogador do seu time que, se tiver ligado, vocês serão campeões. Fala galera, Meshbola aqui, e todo time da NBA tem sua arma secreta. Às vezes nem tão secreta assim, mas o jogador que quando tá pra jogo esquece. Mas se tiver desligado, vocês vão ganhar nenhuma série. O fator X e quem é esse jogador pra cada time que vai pra pós-temporada. Porém, não vou falar de Chicago nem de Atlanta, porque vamos ser sinceros, né? Todos os times que citarei pra mim tem no mínimo teto pra finais de conferência. Começando pelo Heat, Miami sempre bate no teto de não ter um ataque bom o suficiente ao redor do Jimmy, e é por isso que pra mim eles são o único time que tem dois fatores X, Terry Rozier e Tyler Hero. Afinal, eles são os jogadores ofensivos de Miami. Butler consegue carregar até certo ponto, e Ban nunca foi o cara de te entregar 30 pontos. Se o Rozier estiver fazendo uns 18 e Hero uns 21, eu começo a botar fé em Miami. E eu vejo eles conseguindo até ser o time improvável nas finais de novo. Sixers, assim, sem dúvidas é se o Embiid vai jogar ou não. Afinal, a Philadelphia é um time com ele completamente outro sem. Mas partindo do pressuposto que ele vai jogar, eu diria que a arma secreta de Philly é o Tobias Harris. Tobias sempre teve uma crise de identidade no Sixers, porque ele tá há 4 anos fazendo o papel de estrela terciária de Filadélfia, mas não joga como uma. Eu acho que tem um potencial pra ser. Em alguns jogos ele mostra os flashes de produtividade, e se por um playoff ele cumprir com o papel dele, melhorar um pouco essa bola de 3, subir pra uns 19 pontos por jogo, com o Embiid e Maxey mantendo o nível que estão jogando, é um time que poderia estar na final sem dúvidas. Pacers, Indiana foi o único time que eu não consegui identificar um jogador específico como fator X, até porque é um time muito mais de sistema do que dependente de individualidade. Então eu vou colocar o cabeça dele, Haliburton. Ele tá jogando baleado pra fazer os 65 jogos, e a perspectiva de Indiana depende demais dele estar saudável. Por essa condição e não ter um Tobias Harris em dia, eu fico com ele mesmo. Como eu sempre falo do Magic, eles precisam de armador. Por isso o fator X deles é o Markelle Fultz. Como é a primeira vez deles nos offs, meio que geral uma arma secreta, você não consegue saber o que esperar direito, mas Paulo e Franz mantêm o nível que estão, e com o Markelle dando uma subida no seu rendimento, ou só voltando ao que fez nas temporadas passadas, dependendo do chaveamento, eu consigo ver Orlando indo para as finais de conferência, ou dando uma dor de cabeça para Celtics ou Bucks nas semis. Orlando continua sendo uma das melhores defesas da liga, e um dos piores ataques, muito pelo playmaking. Nesse ponto eu pareço um disco riscado, mas é pra você ver o quanto o time se beneficiaria de Markelle em uma boa fase. Knicks, Julius Randle. E esse é um que não tem nem debate. Randle precisa se provar nos playoffs, e dependendo da sua produção, eu posso considerar Nova York como um contender de alto escalão. Eles ainda precisam daquela superestrela, mas com Brunson no nível que tá, assim como todo o time na real, se Randle ir lá e fazer 26 pontos, 8 rebotes e 4 assistências, vai ter que suar pra ganhar dos Knicks. Mas se o Randle desaparecer e fazer 17 pontos acertando 38% dos arremessos, Nova York quase não passa na primeira fase e morre nas semis. Com o Cavs eu gostaria de citar a agressividade de Evan Mobley. Nesse ponto não se sabe nem se ele vai estar pronto pra jogar os playoffs, mas se ele jogar ele precisa ser agressivo e conseguir ser um perigo real pra defesa adversária. Mas a defesa pelo menos a gente sabe que vai estar em dia, então um jogador que é fator X mesmo é o Max Strus. Aos poucos o Okoro vai crescendo muito em Cleveland e Strus caindo. Pô, o cara veio pra Cleveland ser um arremessador e não tá arremessando bem. O Okoro não só tá sendo muito eficiente, como também tá sendo um pesadelo pra quem tem que o atacar. Se a bola do Strus começar a cair e a defesa tá em dia, o Okoro conseguir ser o 6º homem de Cleveland nos offs, na moral, eu consigo enxergar o teto de campeão. Que é uma estatística bizarra. Os Bucks estão 21-0 quando o Lillard acerta mais de 48% dos arremessos. 21 vitórias e 0 derrotas. Desde a troca, o sucesso de Milwaukee esteve atrelado com o sucesso de Dame, e quando o Lillard tá tendo um jogo bom, os caras é invencível literalmente. Sem ele também o Bucks tem 0 vitórias e 5 derrotas. Mesmo que você esteja decepcionado com o Dame no Bucks, a visão ainda está ali. E é por isso que eu ainda não pulei do barco do Bucks. Porque não é pedir muito do Lillard, eu não tô pedindo 60% dos arremessos. 48 é bem ok de ter expectativa. E quando ele faz, Milwaukee é um time imparável e dominante. Jaylen Brown ia ser minha escolha pro Celtics, mas com o quinteto que eles têm, a minha escolha tem que ser o Tatum. No final das contas, sempre foi sobre ele em Boston. E sem mais, mas ele jogou bem, vai? Não, tá na hora do Tatum corresponder com o superstar que o time conta com. No estilo mais tradicional do fator X, Jaylen Brown talvez seja essa arma secreta. Mas já tem tempo que Tatum é a estrela mais inconsistente da liga. Querem o colocar na mesma mesa de Jokic, Luka e Giannis, mas ele nunca demonstra por que ele deveria estar lá. E Boston precisa que dessa vez ele vá e mostre quem é. Indo pro Oeste, em Denver, é o Michael Porter Jr. Eu citei isso no meu vídeo sobre o Nuggets. Sem um sexto homem confiável, eles precisam que todo mundo jogue o melhor basquete sempre. E o único que eu vejo que pode ter minha consistência é o Michael Porter Jr. Jokic e Jamal Murray sempre serão craques e nunca faltarão no serviço. KCP e Aaron Gordon são exemplos de consistência, mas com o Michael Porter, às vezes ele erra nenhum arremesso e faz 30 pontos, e às vezes ele fica com 12. E isso é bem frequente até. Se o MPJ estiver consistente, é muito difícil ver alguém tirando esse título do Nuggets. Mas se ele tiver uma série ruim contra um contender, o outro time pode aproveitar bem disso e Denver corre perigo. Em Oklahoma é o Josh Giddey. Shea é o superstar da consistência, Chet e Jalen Williams são quase estrelas, do Dort, Trey que todo time precisa, quem acaba sendo o elo fraco é o Giddey. O seu ponto forte é a criação
posição que é um pouco superestimada, diga-se de passagem, mas quando apertar e perceber que é playoffs, você vai querer a bola mais na mão de Shai, J-Dub, e Guirey é um ala que não sabe arremessar. O que os times podem usar contra o KC para dobrar a marcação. Mas se Josh tiver um jogo bom e você não conseguir ignorar ele, eu acho bem difícil o Thunder perder esse jogo. E se o Guirey aparecer, o KC pode até ultrapassar o limite que muitos, inclusive eu, acredito que eles têm por não ter experiência. Minnesota, assim como Philadelphia e Indiana, precisamos falar da saúde de uma estrela, dessa vez do Karl Anthony Towns. Porque principalmente com essa conferência Oeste insana, se ele não estiver lá, eu acho que o Wolves não consegue nem ir à semifinal. Mas diferente dos outros dois, o Cat seria o fator X de Minnesota de qualquer forma. Ele sempre caiu de produção quando chegar nos offs, e esse ano, mais do que nunca, Karl Anthony Towns precisa aparecer. Porque Minnesota é um ótimo time defensivo, na verdade o melhor da liga, mas no ataque eles são medianos no máximo. O Anthony Edwards vai aparecer, mas quem ele divide a capacidade ofensiva, que é o Cat, nunca apareceu quando as luzes ficaram mais brilhantes. E sem ele, ou com ele abaixo da média, eu não sei como eles pontuam, mas com ele tendo eficiência e 20 pontos por jogo, não tem nada que impeça Minnesota de sonhar com o título. Clippers, James Harden. A gente sabe do histórico do Barba quando é playoffs, mas é a primeira vez desde os seus tempos de OKC que ele não é nem a primeira nem a segunda opção. Então desde que não role um apagão sinistro até pros seus próprios padrões, os Clippers vão conseguir desenrolar. É só ele continuar eficiente, com foco no playmaking, sabendo seu lugar na hierarquia de LA, que eu acho que no Oeste só Denver bate de frente. Pelicans é o Zion. Eu já falei muito desse Pelicans e como eles já estão preparados para ganhar um título. Junto com o Tatum, o Zion é o único jogador que considero ser o melhor do seu time, que também é um fator X. Ele deu uma entrevista falando que tá próximo do 100% essa semana, e pegando o jogo antes e os depois dessa declaração, eu sei que não são muitos jogos, mas ei, ele tá mostrando que tá voltando. Eles ainda não estariam no nível de contenders classe A, mas se o Zion estiver sem o Superstar, a gente tá falando de contender muito bom aqui. Com o Suns, Nurkic, Booker e Durant vão jogar a bola que estão acostumados. Bill como terceira opção, não acho que vai decepcionar. E mesmo se for, Grayson Allen, Eric Gordon e Russell Neal são jogadores que podem suprir um pouco a falta dele. Sabe o que todos esses jogadores têm em comum? Eles são alas. Nurkic é o único pivô decente de Phoenix. E ele tá precisando carregar um peso inacreditável nesse departamento. Se ele não conseguir cumprir seu papel defensivo no garrafão e nos rebotes, você vai de vala com Durant, Booker e Bill por causa de Yusuf Nurkic. Porque o Suns não tem garrafão numa série ruim dele. Tem um motivo pra uma galera não levar tão a sério o Sabonis e a tradução do seu estilo de jogo pros playoffs. E assim, tem como você culpar eles? Temporada passada ele foi o líder de rebotes da liga e nos playoffs o Kevin Looney tava lembrando o Shaq no auge dentro do garrafão. Sabonis tem debate pra ser o melhor jogador de Sacramento, só que ele tem que mostrar isso nos playoffs primeiro. Porque com ele jogando o que tá jogando na regular e o crescimento do Fox, Sacramento é um contender. Só que se for pra ele jogar como jogou no último, talvez seja o time com menos aspiração nos playoffs do Oeste. Pros Mavericks é Josh Green. Na verdade o fator X de Dallas vai ser o ala que for. O Dallas precisa de um jogador pra bola de 3 e defesa nessa posição. Eu acho que ele até joga bem, é bem eficiente até, mas efetivamente não dá. Pô, os caras acertam 41% pra 3 quando marcado por ele, e ele é um ala. Mas se ele for pro banco, vai ser o Tim Hardaway que vira titular. E aí você precisava de um 3&D, você tinha um 3 e agora você tem nada. Então é só o Green fazer o mínimo defensivamente, sendo regular, que ele já vai estar ajudando bastante pro Kyrie e Luka fazer o lance deles. Pros Lakers é o D'Angelo Russell, LeBron vai ser o LeBron, Austin Reeves o Austin Reeves, Anthony Davis vai ser o Tim Duncan em um jogo e o outro vai ser o Luke Cornett. Você já sabe como o time do Lakers vai responder. Assim como o D'Lo sempre foi nos offs também, bem apagado em relação à temporada regular. Temporada passada o cara foi bancado nas finais de conferência e aconteceu o que aconteceu. Eu acho que D'Lo é o terceiro melhor jogador do Lakers hoje. Se ele corresponder nos playoffs, mesmo se você for um time ótimo, você vai querer evitar os Lakers, porque vai ser uma dor de cabeça. Agora, se ele não aparecer, talvez o Lakers nem saia do play. Por último, os Warriors vai precisar do Klay Thompson. O Klay não virou um jogador ruim, ele só precisava entender o novo papel dele no time. E desde que ele virou banco, a produção parece bem melhor. Mas se o Warriors quiser vencer algumas séries de playoffs, o Klay precisa fazer a boa. É uma droga ter que jogar essa expectativa no colo dele depois de tudo que ele passou, mas é a única opção que eu vejo pro Warriors. Eu acho que esse time tem algum potencial, o Green e o Klay estão jogando muito, os jovens deles estão aparecendo também, Chris Paul tá jogando o esperado, mesmo sendo injusto, resta pro Klay ver qual é desse Warriors. Mas e aí, concorda com o fator X do seu time? Qual você acha que vai render? Comenta aí, se inscreve, dá like, compartilha e até mais.